Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando essa aula, que é uma aula de reforço para minhas estagiárias, né, do ambulatório. Então, para quem estiver assistindo desde o início, eu já informo que nós temos encontros semanais para aprofundamento do que faz parte do ensino da TCC, então, em alguns momentos eu não vou trazer tantas informações, essa é mais uma aula de reforço para um grupo específico. Então, eu vou começar falando um pouco, né, sobre as bases da TCC, né. A gente não começa como terapia cognitivo comportamental. A princípio, o Aaron Beck, que é esse que está aí na foto que vocês estão vendo, ele vai chamar a teoria que ele vai propor de terapia cognitiva, né? Existem até hoje algumas profissionais que optam por usar especificamente terapia cognitiva e não terapia cognitivo-comportamental por conta desse início, né? Para demarcar a forma como começa e uma forma de se pensar a terapia, né, cognitiva. Então, o Aaron Beck, ele começa nos anos 50, na década de 1950, 1960, a propor uma teoria, né, a princípio com base na psicanálise, porque ele era psicanalista, e ele começa a estudar a depressão. E no estudo da depressão, ele começa a perceber algumas divergências entre o que ele vai descobrindo e o que Freud tinha como proposta, né, para a compreensão da depressão. Então, para a gente entender essas bases da terapia cognitiva, é importante pensar nisso, que ele vem da psicanálise. É importante pensar que essas décadas que estou falando, a gente está falando de um pós-guerra e depois da guerra no Vietnã, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Ele vai desenvolver sua teoria nos Estados Unidos. Então, tudo isso vai influenciar nos pressupostos da terapia cognitivo-comportamental, certo? Então, ele pensa uma abordagem que, a princípio, ela é mais técnica do que teórica, e, a princípio, ele pensava que ela poderia ser utilizada por todos os profissionais, independente da sua linha teórica, né? E aí ele vai desenvolvendo com o tempo as suas próprias propostas teóricas e vai formulando uma abordagem, mas, a princípio, a terapia cognitiva ela não acontece como uma abordagem teórica em si. Isso também vai ser importante para algumas críticas que a terapia cognitiva sofre até hoje, né? Ser extremamente pragmática e de não ter uma profundidade teórica relevante. Isso aí são críticas feitas por pessoas que são de outras abordagens, tá? Então, hoje, a terapia cognitivo-comportamental se constitui uma das principais abordagens psicoterápicas, né, usadas no mundo todo e abrange vários espectros de transtornos psicológicos e psiquiátricos. E eu queria já chamar a atenção de vocês que não vai ser apenas o Beck, né? Tem outros autores também que são importantes. E então não existe apenas uma forma de se fazer terapia cognitiva, existem várias formas de se fazer e pensar terapia cognitiva. Em relação ao momento histórico, eu quero lembrar vocês que esse é um período em que nós vamos ter um grande investimento no conhecimento científico, né? O pensar científico ele acaba se popularizando. Então, a gente vai ter grandes descobertas, grandes avanços tecnológicos, depois por conta da Guerra Fria, né, por conta da própria Segunda Guerra e depois por conta da Guerra Fria. Então, a gente vai ter marcos na ciência e na tecnologia, como o primeiro satélite meteorológico, né, que é lançado, o primeiro computador, né? Aí é importante que vocês assistam ao filme A Máquina da Imitação, né? A gente vai ter o primeiro homem a entrar no espaço, o primeiro transplante de coração, né?
o primeiro homem que vai chegar à Lua, a Guerra Fria, como eu já falei, depois a Guerra do Vietnã, com o retorno dos soldados da Guerra do Vietnã, com quadros de depressão e de ansiedade muito fortes, que vão fazer com que ele se motive a estudar, né, ainda mais esses fenômenos. Então, a gente está no momento de movimentos pacifistas, de luta pelos direitos civis e de muita contestação da autoridade. Então, todo esse zeitgeist, todo esse momento histórico vai influenciar no que se tornou e que a gente vai chamar de terapia cognitivo-comportamental, certo? Bom, o Beck e a terapia cognitivo-comportamental vai se utilizar, e é interessante que vocês pensem que o Beck ele é um homem do tempo dele, ele ainda está vivo. Então, à medida que ele vai estudando, à medida que ele vai participando de pesquisas, à medida que ele vai propondo novas questões, ele vai lançando mão de outras teorias, ele vai lançando mão de fenômenos que vão acontecendo em diferentes momentos históricos. Então, é importante quando vocês estiverem estudando um texto da TCC, que vocês prestem atenção no ano da produção daquele texto, prestem atenção em quais são os autores que estão trabalhando, né, na proposta teórica que vocês estão estudando. E dentre esses autores que vão ser importantes para a terapia cognitivo-comportamental, eu chamo a atenção de Bandura, né? Vai ser por causa de Bandura que a gente vai utilizar dentro da TCC esse modelo de processamento de informações como a base da cognição, né? Modelo de processamento de informações e aprendizagem vicária, capacidade de aprender no lugar do outro, né? E aí, na revolução cognitiva, a gente vai ter novos paradigmas e novos modelos científicos também, nesse mesmo período, tá? Então, quando a gente pensa e defende a terapia cognitivo-comportamental como uma abordagem científica, é porque ela segue em suas origens o modelo científico que a gente usa na atualidade, tá? Então, faça uma cisão entre o modelo científico da ciência moderna do século XIX. É necessário que, ao dizer que a terapia cognitivo-comportamental é um modelo científico, vocês se lembrem dos paradigmas da incerteza, né? É importante que vocês pensem que o modelo científico no século XX, ele é baseado na imprevisibilidade dos fenômenos, né? Ele é pensado na complexidade. Então, não se pensa e não se julga mais como desejável que você pense que o pesquisador ou cientista ele tem neutralidade científica, por exemplo. Isso é do século XIX. É importante que você compreenda que esse cientista ele faz parte do fenômeno que ele está estudando, que a presença dele causa efeitos na manifestação desse fenômeno, né? Que ele está interpretando também o fenômeno. Então, a gente também lança a mão da teoria sistêmica, mas principalmente dessa teoria da complexidade, tá? Então, isso já nos chama a atenção que a clínica, ela pode ser científica, mas ela não é neutra e ela não é, a clínica não, o modelo da TCC, ele é científico, mas a clínica em si, ela é baseada na incerteza, ela é baseada também na tentativa e erro, né? Então, a gente lança a mão de protocolos já conhecidos, reconhecidos, comprovados em sua eficácia, em sua eficiência. No entanto, não é uma ciência exata, a clínica não é ciência exata, né? Então, a gente precisa observar e a gente precisa ter, antes de tudo, flexibilidade, inclusive para mudar as nossas questões, para mudar as nossas estratégias, como a gente faz na pesquisa, tá? O método científico, ele é pensado pelo Beck como o método de se conhecer a realidade. Para a TCC,
no seu início, não há diferença entre o método científico e a forma como as pessoas conhecem, produzem conhecimento no seu cotidiano. Então, se a gente for resumir o método científico, a gente tem um objeto, né? E a partir da observação desse objeto, da delimitação desse fenômeno que a gente vai observar, a gente vai elaborar um problema, a gente vai fazer uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida a partir de testes, né? A gente tem uma pergunta e tem hipóteses para essas respostas. Quais serão as respostas, né? Mas lembrando que são hipóteses, não são certezas, não são imposições do terapeuta nem do cientista. Hipóteses são proposições que vão ser provadas verdadeiras ou não a partir da testagem, tá? Então, a gente vai testar essas hipóteses, vai ter respostas provisórias, tá? Essas respostas são provisórias, elas não são definitivas. A ciência ela não é dogma, ela não é uma religião. A ciência tem uma das suas riquezas exatamente a possibilidade de mudar, né? De saber que dali à frente outras coisas podem acontecer e novas respostas mais adequadas para esse novo momento podem ser alcançadas. E a partir daí se levantam novas hipóteses. Isso também vai acontecer no modelo de clínica proposto pela terapia cognitivo-comportamental, tá? E aí você sabendo disso, você consegue pensar e organizar, estruturar suas sessões, estruturar a forma como você vai fazer seus atendimentos dentro do método científico, né? Mas lembrando que não é o método científico do século XIX, tá? Não adianta querer aquela ciência positivista, empiricista, que pressupõe neutralidade, objetividade, etc. Isso não funciona e não vai funcionar nem na pesquisa nem na clínica, tá? Para o nosso encontro, para o que eu estou falando para vocês, eu indico um texto do Paulo Knapp, junto com o Beck. Eu vou passar para vocês depois o título. Eu estou trabalhando com esse livro aqui, que é da Judith Beck, tá? Que é um livro clássico, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. É esse daqui, deixa eu ver se eu acerto. Tá? Essa é uma edição recente desse daqui. Esse daqui você encontra até em PDF, deixa eu ver se eu acerto aqui. Tá? No Google e na maioria das bibliotecas. Então, essa é a versão mais antiga. E vou utilizar algumas coisas desse livro aqui também, que é Aprendendo Terapia Cognitivo-Comportamental. Tá? Esse é um livro interessante porque ele traz também um CD, ele é interativo, é interessante para quem está começando agora. Então, a terapia cognitivo-comportamental, e aí eu vou falar... deixa eu chamar a atenção de vocês também. Não existe, eu já falei que não existe apenas uma terapia cognitivo-comportamental, e existem gerações de terapeutas com proposições diferentes de formas de fazer a terapia cognitivo-comportamental. Para o que a gente quer e o que a gente vai fazer na clínica, eu vou falar da terapia cognitivo-comportamental mais básica, tá? Da Beckiana, vocês estão começando agora, então vocês precisam aprender o início para que daí vocês possam compreender melhor as outras gerações, tá? Vai ser o suficiente para o que a gente pretende fazer. Obviamente, em alguns momentos a gente vai ter que lançar a mão, a depender dos casos, a gente vai lançar a mão de outros autores, outras gerações, mas aí em outros encontros eu vou chamando a atenção de vocês. Então, pressupostos teóricos,
Então, a gente lança mão de algumas proposições da fenomenologia. Então, a cognitivo-comportamental pressupõe que as percepções do indivíduo a respeito de si, do seu mundo, são fundamentais para a determinação do comportamento. A gente utiliza alguns pressupostos que vêm da psicologia cognitiva, lembrando que existe uma diferença entre terapia cognitivo-comportamental e psicologia cognitiva, não são a mesma coisa, tá? Então, a gente lança a mão da importância da cognição, como eu já falei lá do Bandura, no processamento das informações e na mudança comportamental, tá? E um pressuposto que eu já adiantei para vocês é que não há uma diferença tão grande entre o método científico e a forma que nós construímos o conhecimento cotidiano, né? Nós formulamos questões do cotidiano, a gente faz testagens de hipóteses, a gente passa para verificação. E aí essas hipóteses podem se mostrar verdadeiras ou não, e a gente pode levantar novas possibilidades de compreensão dos fenômenos, certo? Bom, a TCC enfatiza o processo interpretativo, tá? Não apenas a simples descrição da realidade. Então, quando a gente pede, a gente vai falar mais adiante, que a pessoa descreva a situação, para daí a gente identificar os pensamentos automáticos, fazer registro e questionamento dos pensamentos automáticos. Nos interessa a descrição da realidade, sim, tá? No entanto, mais importante que a descrição da situação, da realidade, é a interpretação que o sujeito dá a essa realidade. Inclusive, a forma como ele faz a descrição, para nós, deve ser tão importante quanto a descrição em si. Porque enquanto ele está descrevendo algo, a forma como ele faz a narrativa durante a descrição já fala da interpretação dele da realidade, tá? Então, a gente também trabalha com operações lógicas, né? Então, para você ser um broncoterapeuta, é importante que você entenda a lógica, até para você conseguir identificar quais são os pensamentos e quais são as acessões, quais são as falas, né? Que não seguem um ordenamento lógico, né? Que não estão dentro de uma forma de se pensar que a gente considera adequada ou funcional. Funcional é melhor do que adequada, tá? Então, como pressuposto teórico, a gente pode pensar que as nossas respostas emocionais e comportamentais são resultado da forma como representamos ou interpretamos o real, tá? Aspecto que reflete o caráter essencialmente construtivista da TCC, tá? Então, em resumo, a gente entende que sintomas e comportamentos disfuncionais, eles são mediados por cognições, tá? E isso aí é fundamental. E essas cognições vão ter diferentes níveis de profundidade. Então, a depender do nível de profundidade, essa cognição vai ser mais ou menos permeável à operação lógica, que é o que a gente vai ver mais tarde sobre o método da TCC. Então, é característica da TCC ser uma psicoterapia estruturada, de curta duração, e aí esse curta duração é em comparação a outras formas de fazer terapia, então esse curta duração depende, tá? De uma comparação com outra forma de fazer terapia, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais, que são considerados inadequados ou inúteis.